Graças a Deus, irmãos. Amém? Vamos iniciar o nosso culto de louvor. Até agora nós vamos começar com luz. Se no decorrer, se vai continuar com luz, nós não sabemos, mas mesmo assim, nós vamos adorar ao Senhor. Amém? Vamos colocar de pé. Você que trouxe a palavra do Senhor, abra em Salmos 93. Salmos 93. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. Santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Fala, o meu Deus, Ele é poderoso. O meu Deus, Ele reina. Amém? Que nessa noite você possa falar: Senhor, venha reinar em mim. Venha reinar sobre a minha vida, sobre o meu andar, sobre o meu falar, sobre o meu pensar, Senhor. Que o Senhor possa reinar em mim. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. A oração, ó Pai, do Teu povo é que nessa noite o Senhor toma o Teu lugar, ó Pai. Nós queremos entronizar o Senhor em meio aos louvores. Seja entronizado, Senhor, nessa noite. Nós queremos que o Senhor venha reinar, ó Pai, em nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida, seja no nosso pensar, no nosso falar, no nosso andar. Que o Senhor nos direcione, ó Pai, para o centro da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, seja bem-vindo aqui nesta noite. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com Teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Quero ver a igreja, vamos lá? Sobre toda a terra, sobre as montanhas, uma coisa só. Vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com Teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou.
Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vem reinar em mim, Senhor. Que verdadeiramente essa possa ser a nossa oração, né? Na canção tem uma parte que fala, vem reinar de novo em mim, né? Mas que nós não venhamos perder isso dentro do nosso coração, porque o Senhor, Ele está dentro de nós, habitando e reinando. Então que as nossas vontades sempre sejam a vontade de Deus tem para nós, amém? Você que veio preparado para ofertar e dizimar na casa do Senhor, enquanto nós louvamos o Senhor com mais uma canção, você tem liberdade de vir até o gasofilácio, trazer suas ofertas e os seus dízimos. Se da vida vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Amém? Você tem bênçãos aí para contar? Amém. Amém. Por mais que sejam as dificuldades e lutas da nossa vida, que nós passamos no dia a dia, se você olhar para aquilo que Deus já fez por você, meu irmão, você não vai parar. Porque aquilo que Ele fez, Ele vai te motivar você a continuar caminhando. Amém? Amém. Vamos dizer que o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E o quanto nós amamos estar na presença dEle. Se assim você puder, feche teus olhos. E adore o Senhor aí no seu lugar, da forma que você sabe. Contemple a presença dEle neste lugar. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. É santo, digno de toda a honra, toda a glória, de toda a adoração, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra
Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, declare isso, Rei. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso, maravilhoso é Te contemplar, Senhor. quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Receba o louvor e a adoração, Senhor, que sai dos lábios do Teu povo, que sai, Senhor, dos lábios da Tua igreja, Senhor. Quão maravilhoso, ó Pai, é estar na Tua presença e que nós possamos, Senhor, sempre estar em Ti, na Tua presença. Não nos deixe, Senhor, desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas nós queremos estar no centro do Teu caminho, Senhor. Seguir o Teu caminho, estar na Tua direção, ó Pai. A Tua igreja nessa noite está aqui, Senhor, para louvar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome e dizer que Tu és bem-vindo aqui, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória e toda a adoração.
Maravilhoso é, declare, estar em tua. Maravilhoso é. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Que nessa noite você não venha apenas tocar nas vestes, mas que você venha deitar no colo de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Podeis assentar. Boa noite, irmãos, graça e paz. Corta o retorno para mim, por favor. Corta. Obrigado. É tão bom podermos estar na casa do Senhor. Infelizmente, nem todos podem viver essa experiência, né? Não tem esse prazer também. Mas, se não for o Senhor do nosso lado, o que seria de nós, né? A presença do Senhor, ela nos enche de gozo, de alegria, de paz, de conforto, de segurança. Ela nos acolhe, ela nos abraça, ela nos envolve. E isso gera este prazer na nossa vida e o desejo de estar na presença do Senhor. Nós caminhamos na presença do Senhor, procuramos viver a todo instante. Impossível não viver na presença do Senhor, né? Mas assim juntos é diferente, né? É juntos que nós somos edificados, é juntos que nós somos tratados, é juntos que nós podemos abençoar vidas. E eu quero falar um pouquinho nessa noite a respeito disso. Eu quero falar um pouquinho com você a respeito da igreja que glorifica o nome do Senhor. Qual é a igreja que glorifica o nome do Senhor? Qual é a caminhada que leva a igreja a viver de forma a exaltar e glorificar o nome do Senhor? Mas antes eu gostaria de, mais uma vez, orar. Curva a sua cabeça. Eu gostaria que você estivesse orando agora ao Senhor, pedindo que o Senhor venha ministrar ao seu coração, venha falar com você nesta noite, através da sua palavra. É a palavra do Senhor que nos molda, é a palavra do Senhor que nos orienta. Se nós estivermos atentos e ouvir a voz do Senhor, e obedecer aquilo que o Senhor tem para nós, o Senhor nos abençoará de uma forma gloriosa e poderosa. Algo que o homem não pode fazer, algo que o homem não tem para oferecer, Deus tem, através do seu Espírito Santo, quando nós nos sujeitamos, nos submetemos a Ele.
Paizinho, obrigado, Senhor. Te louvamos, te adoramos e agradecemos ao Senhor por este tempo, por esta chuva tão gostosa que cai, Senhor, que refrigera este ar, ó Pai, que refresca, Senhor, que traz alegria, gozo ao nosso coração e também esperança aumentando nas nossas vidas, ó Pai. E nesta hora, Senhor, nós nos encontramos neste lugar, reunidos aqui. Algumas pessoas nos seus lares também, Senhor, através dessa transmissão. E eu quero pedir que a Tua glória alcance, o Teu poder se mova e se manifeste, e que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, agir de uma forma gloriosa e poderosa, Senhor. Abençoa-nos nesta hora, fala conosco, ministra o Teu querer ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 15. Romanos 15, 1 a 13. E eu gostaria de discorrer um pouquinho neste trecho a respeito desta igreja que glorifica o nome do Senhor. A igreja que glorifica o nome do Senhor, ela traz a marca de Deus, ela traz o Espírito Santo na sua vida. E através da ação do Espírito Santo, esta igreja tem várias e N características que se tornam realmente uma atração para aqueles que vivem lá no mundo, para aqueles que buscam uma esperança e não encontram, aqueles que buscam paz e não acham, né? Porque Jesus diz que a paz é só nele, a paz que ele dá é uma paz duradoura. Então a igreja que glorifica o nome do Senhor, ela traz algumas características. Eu quero citar nessa noite algumas características desta igreja. E eu gostaria que nós venhamos nos avaliar se nós fazemos parte desta igreja. Se nós fazemos parte dessa igreja que realmente exalta e glorifica o nome do Senhor. E este fazer parte desta igreja não é apenas estar envolvido na igreja, envolvido em uma sequência de atividades, fazendo isso, fazendo aquilo, não. Mas fazer parte dessa igreja, eu colocaria assim como a minha vida estar sendo participante desta ação em glorificar o nome do Senhor. Para que nós possamos formar este grupo de pessoas que glorificam o nome do Senhor, cada um de nós precisamos viver de forma a exaltar e glorificar o nome do Senhor. Romanos capítulo 15, do verso 1 ao verso 13, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos cristãos que estavam em Roma, ele escreve assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo, como é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajam caíram sobre mim. As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor vós todos os gentios, e todos os povos os louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Neles os gentios esperarão. E o Deus de esperança vos encha de
todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. A igreja foi constituída e organizada por Deus. Igreja que eu falo não é uma instituição. Igreja que eu falo é um organismo vivo. Os salvos, libertos, redimidos e resgatados pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja visível, que participam aqueles que vivem nesta terra servindo ao Senhor, e a igreja invisível, isto é, daqueles que já morreram em Cristo e aguardam a primeira ressurreição para encontrar com Cristo na glória. A igreja foi criada por Deus. A igreja foi idealizada por Deus, Jesus veio e deu início a essa igreja. A igreja foi selada pelo Espírito Santo, isto é, confirmada esta obra pelo Espírito Santo lá em Atos capítulo 2. E há um propósito de Deus sobre a igreja. O propósito de Deus sobre a igreja é único. É que a igreja possa glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quando eu falo glorificar e exaltar o nome do Senhor, não confunda uma glorificação como um louvor, não é isto. Essa glorificação é a exaltação do nome de Deus acima de todas as coisas. Para que isso possa acontecer, as pessoas lá fora precisam realmente conhecer quem é este Deus. E na verdade, Deus será conhecido das pessoas através de um canal. E este canal é a igreja. E o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios capítulo 3, versículo 10. A multiforme e sabedoria de Deus será conhecida através da igreja aos principados e potestades. Isto é, o inferno será abalado, o reino espiritual será abalado através da ação da igreja na terra. Então a igreja ela tem um propósito de trazer a glória de Deus, atrair a glória de Deus na terra, para que as pessoas sejam impactadas por esta glória de Deus, e as pessoas vão reconhecer que só o Senhor é Deus, e através desse reconhecimento e desta entrega, o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado. Amém? Você entendeu essa corrente, essa ligação? Então para isso, a forma de vida da igreja, a forma do relacionamento que a igreja convive aqui na terra, realmente é o que vai deixar transparecer a glória de Deus. A igreja ela precisa realmente viver Cristo. Ela precisa ser uma igreja cristocêntrica, quando Cristo é o centro de todas as atenções, Cristo é o centro de toda a motivação, Cristo é o centro de toda a ação da igreja. A igreja não pode ser minada ou pode ser contaminada por sentimentos alheios que vêm dividir essa glória, porque a palavra de Deus é bem clara que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então nós precisamos entender, como participantes dessa igreja que glorifica o nome do Senhor, nós precisamos entender que nós somos apenas canais de Deus. Somos pessoas lavadas, redimidas, resgatadas pelo Senhor Jesus Cristo, aguardando a redenção de Cristo, mas enquanto estamos nessa terra, nós precisamos ser canais de Deus. E ser este canal de Deus é viver Cristo a cada dia, a cada momento na nossa vida. Quando as pessoas olham ou olharem para nós, elas precisam ver isto. Eu não preciso fazer com que elas enxerguem isso. Eu preciso ser algo natural, eu preciso viver Cristo de uma forma natural, sem esforço, sem obrigatoriedade, sem obrigação, sem pretensão, sem nada. Eu preciso viver Cristo de uma forma natural. Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. E agora o Espírito Santo habita em mim. E o apóstolo Paulo disse, se o Espírito Santo habita em você, então ande no Espírito. Este andar no Espírito vai fazer com que a glória de Deus bata na minha vida e reflita lá fora. E as pessoas sejam atraídas através da glória de Deus, que é refletida através da igreja de Jesus Cristo, que somos nós.
Então, essa nossa forma de vida é que realmente vai revelar ao mundo quem nós somos. João capítulo 13, versículo 35, Jesus assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vós amardes quem? Uns aos outros. Jesus estava dizendo o seguinte: o vosso relacionamento vai revelar ao mundo que vocês são meus discípulos. O vosso relacionamento. O nosso relacionamento, ele é um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Quem tem compromisso com Deus, tem compromisso com os irmãos. Quem é fiel a Deus, é fiel aos irmãos. Quem é reto diante de Deus, é reto diante dos irmãos. Quem vive em transparência com Deus, não vive fazendo coisa escondida dos irmãos, isto é, da igreja. Não tem porquê, não tem o que, a razão para isto. Então, como precisa ser a igreja que reflete a glória de Deus? Como precisa ser? Em primeiro lugar, a palavra de Deus, o texto que nós lemos, diz que uma igreja que vive a unidade. Esta unidade realmente precisa ser algo autêntico e real, não algo forçado. Olha o que o versículo 6 diz aí. Para que concordemente, em uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma unidade em que todos se identifiquem como apenas um. Haja uma concordância naquilo que pensamos, sentimos e fazemos, e haja realmente uma só voz, um só propósito, um só objetivo. Qual é a voz? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Honrar e glorificar o nome do Senhor. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Para isso, nós temos que nos cuidar com isso. Nós temos que nos policiar. Eu vou usar aqui o exemplo do pregador, né? Eu que estou transmitindo a palavra hoje, pode ser qualquer um de vocês aqui. Eu estou lá preparando a mensagem, e eu estou orando: Senhor, derrama a tua unção, que esta palavra seja poderosa, que essa palavra realmente mexa nas vidas, que essa palavra venha transformar corações. Qual é o propósito que eu estou fazendo essa oração? Será que o propósito único é para que as vidas sejam transformadas e o nome do Senhor seja glorificado? Ou eu quero tomar uma partezinha, ou fazer uma sociedade com Deus nessa glória? Ah, Senhor, vou voltar para o grupo de louvor aqui. Ah, Senhor, abençoa que nessa noite possamos tocar bem, possamos cantar bem. Qual o propósito único disso? Que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, ou para que olhem para mim e percebam que eu sou o cara, né? Ah, Senhor, me usa, me dá dons de curar. Qual o propósito disso? Que o nome do Senhor seja glorificado e vidas sejam libertas e transformadas, curadas pelo poder do nome de Jesus? Ou também eu quero pegar uma beiradinha nisso, para que todo mundo comece a me respeitar e olha para mim e fala assim: ó, o pastor Cláudio é um homem de Deus. É isto que nós precisamos, esta unidade que a igreja que glorifica o nome do Senhor precisa ter. Aconteça o que acontecer, flua o que fluir, o nome dele seja exaltado. Toda a honra, toda a glória seja dado ao nome do Senhor. Quando se diz toda no nosso vocabulário, no português, não sobrou mais nada. Ó, fulano, você chegou agora, mas o fulano passou aqui e comeu toda a comida. O que você pensa? Não sobrou nada. Não sobrou nada. Mas não tem nenhum pãozinho duro aí no fundo da gaveta? Até esse foi. Não sobrou nada. Comeu tudo. Tudo que se tinha de comer aqui em casa comeu. Só sobrou a água do filtro. Só tem água, né? Então, quando eu entendo que toda honra, toda glória seja para o Senhor, a mim não resta nada. O Senhor, Ele transforma o vaso, Ele molda o vaso, e Ele enche esse vaso da sua glória, para que o nome dEle seja exaltado. Para que a exaltação seja para a glória do vaso e não para o vaso da glória. Não para o vaso que contém a glória. Então é uma igreja que vive esta unidade. Qual é a unidade? Glorificar e exaltar o nome do Senhor.
O apóstolo Paulo é bem enfático. Ele diz assim, tudo que façamos seja para a glória do Senhor. E em um certo momento ele diz assim, quer vivamos ou quer morramos, seja para glorificar o nome do Senhor. Né? Aquele que vive para glorificar o nome do Senhor, até quando ele morre o nome do Senhor é glorificado. Esses dias eu estava vendo um videozinho, um pastor pregando assim, do jeito que eu estou aqui, ó, de repente ele parou assim e buf, caiu, né? Um pastor que estava lá atrás, em vez de acudir, levantou a mão e começou a exaltar o nome do Senhor. Exaltou porque não era ele, né? Mas é isso, irmãos, é isso. A palavra de Deus diz que Deus tem prazer na morte do justo, mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então até na morte, aquele que serve ao Senhor, ele exalta e glorifica o nome do Senhor. As pessoas falam assim, que pena que ele foi, ele vai fazer falta. Né? Ao contrário, ainda bem que ele foi uma limpeza, né? É diferente. Né? Então, a nossa vida precisa ser em uma unidade. Esta igreja vive em uma unidade. Em segundo lugar, a igreja que vive esta unidade é uma igreja acolhedora. Versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Esse acolhimento faz parte de todos. Esse acolhimento faz parte de todos. Todos precisam estar envolvidos neste acolhimento. Né? Eu quero fazer um desafio. Eu vou fazer um parênteses aqui, eu quero fazer um desafio para você. A hora que terminar esse culto, ninguém vai sair correndo e vai embora não. Tá? Senão nós vamos orar para Deus mandar uma chuva na hora que terminar o culto. Está bem chovendo, bem forte, para todo mundo ficar esperando aqui. Você vai sair do teu lugar e você vai cumprimentar uma pessoa que você nunca cumprimentou aqui dentro dessa igreja. Eu sei que nós estamos em poucas pessoas aqui, talvez você vai olhar e falar assim, mas eu já cumprimentei todo mundo. Não tem importância, então cumprimenta aquela que menos você cumprimentou. Na verdade, essa é a nossa atitude. Muitas vezes nós temos uma facilidade de nos aproximar daqueles que nós temos amizade. Tem pessoas que elas são mais abertas, outras são mais retraídas. Aquelas que são mais abertas, elas geram uma facilidade de aproximação dos outros. Aquelas que são mais retraídas, as pessoas olham para ela e falam assim, eu não vou lá, porque pelo jeito da cara dela, não quer me cumprimentar. Né? Aí ela olha para você e fala, também não vou lá, porque pelo jeito da cara dela, não quer me cumprimentar. E aí fica aquela distância. E nós precisamos, a igreja realmente que vive para glorificar o nosso Senhor, ela tem que quebrar barreiras, tem que quebrar dificuldades. Ela tem que ser uma igreja que acolhe as pessoas, que faz com que o corpo se torne uma unidade apenas. Eu pergunto, você tem intimidade com a tua mão? Tem? Você tem intimidade com a tua mão? Tem? Tem? Tem intimidade com o teu pé? Com a orelha? Com a barriga? Tem intimidade com o estômago? Oh. O corpo de Cristo precisa ser assim. Paulo diz que nós somos membros neste corpo de uma forma individual, mas esse corpo precisa viver como um corpo. E um cuidar do outro. O que a mão faz? A mão cuida do corpo. Primeira coisa, coloca comida na boca. Ou tem alguém aqui que precisa pôr comida na boca? Passou esse tempo, né? Passou esse tempo. Não precisa mais. Faz isso com bebê, com criança. Mas nós lutamos, o nosso corpo luta ao favor do próprio corpo para manter a vida do corpo. E como igreja que glorifica o nome do Senhor, essa igreja precisa caminhar dessa forma, acolhendo. Esse acolhimento consiste em abrir mão dos meus direitos para assistir à necessidade do meu irmão. Eu preciso olhar para o que está à minha volta e ver quem precisa, e ir lá em direção a ele. Falar assim, mas pastor, eu preciso tanto, pois é. Jesus assim, dá e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Quando você dá no reino espiritual, acontece assim, quando você dá, você recebe. No reino físico, na condição física humana, na ideologia humana, para você ter, você tem que pegar e segurar e apertar e não deixar escapar. No reino de Deus não, para você ter, você tem que dar. Quando você oferece, Deus te enche de graça, de unção. Talvez você está triste, e você não sabe, tem alguém mais triste que você. Quando você vai lá e cumprimenta aquela pessoa, né, dá um abraço naquela pessoa, vai poder ainda, tá? Dá um abraço naquela pessoa, você vai encher aquele coração de alegria, e a alegria dele vai refletir para você de volta, e você vai se sentir satisfeito por ser
abençoado. Eu não sei se você já passou por experiência assim, mas a gente vive experiência assim, sempre está vivendo experiência assim. Muitas vezes você sai com um propósito de casa para fazer uma visita para alguém que você sabe que é carente e necessitado. Aí você vai naquela casa para abençoar aquela pessoa. Você volta para casa abençoado. Já viveu essa experiência? Eu me lembro que eu era menino lá em Assis e meu pai e minha mãe tinham um compromisso de visitar uma senhora. Ele visitava toda quinta-feira à tarde. Ele passava no mercado, comprava algumas coisinhas lá, era uma pessoa carente, era uma mulher muito cristã, muito crente, né, mas ela não tinha as pernas, a perna dela foi amputada, eu não sei porquê, foi amputada, e ela era surda. Aí meu pai levava uma folha de A4, enrolava, fazia um funil para gritar no ouvido dela, né? E ela era cega também, ela não enxergava, ela não enxergava. E às vezes eu ia com meu pai e minha mãe lá naquela casa. E quando a gente chegava lá, aquela mulher ficava numa alegria que contagiava a gente. E aquela mulher despencava a falar texto bíblico, versículo bíblico, e muitas vezes Deus usava aquela mulher para, muitas vezes, suprir uma necessidade nossa, emocional, espiritual, e Deus usava aquela mulher. E na verdade, eles iam lá para visitá-la, para confortá-la, e sempre quem ia lá saía confortado. Porque é isso que a palavra de Deus fala, quando você oferece, Deus te enche novamente. Esta igreja acolhedora é uma igreja que muitas vezes ela enfrenta as suas dificuldades para atender as dificuldades dos outros, para abençoar a necessidade daquele irmão. E este acolhimento é independente do que o irmão é. E eu preciso entender que tenho que abominar atitudes pecaminosas, mas não o pecador. Eu não vou lá porque aquele irmão está em pecado. Mas é esse que precisa. É esse que precisa. Se você está andando de barco num grande rio, e tem alguém no barco com você, e de repente você vê alguém dentro do rio afogando e pedindo socorro, quem que você vai salvar? Quem está dentro do barco ou quem está na água? Né? Então é esse que precisa. E muitas vezes a visão humana e carnal é uma visão totalmente distorcida. Jesus diz assim, os sãos não necessitam de médico. Eu vim buscar e salvar os que se haviam perdidos. É esses que precisam da ação de Deus, é esses que precisam do acolhimento da igreja, é esses que precisam realmente serem transformados, e muitas vezes estão gritando, pedindo socorro, e muitas vezes aquela visão humana e carnal está excluindo aquela pessoa. Então essa igreja precisa ser uma igreja acolhedora. A igreja que vive esta unidade precisa resignar os seus interesses. Olha aí o versículo 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar a debilidade dos fracos e não agradar a nós mesmos. Interessante que quando Paulo escreve isso aqui, ele se inclui na parte dos fortes, né? Então ele olhava para ele e ele fazia uma avaliação e ele entendia que ele era alguém forte. E esse suportar aqui não é um sentido de tolerância, mas é um sentido de ajuda, de suporte. Assim como essas cadeiras que você está sentado aí, ela tem 4 pernas e você está tranquilinho sentado, porque você acredita que ela vai resistir o peso. Ela está te suportando aí. E é isso que a palavra de Deus e que Paulo escreve nesta carta. Por que isso? Se você for ler o contexto da carta aos Romanos, você vai se deparar com uma situação. Essa carta foi escrita, Paulo escreve para a igreja que estava em Roma. Essa igreja que estava em Roma foi uma igreja que nasceu de judeus que foram para Roma depois do Pentecostes. Judeus cristãos. E eles começaram ali a propagar Jesus e começou a juntar um grupo. E neste grupo existiam judeus, existiam gentios, existiam pobres, existiam ricos, existiam pessoas diferentes de todas as formas. Existiam pessoas, como ele diz aqui, fortes, e existiam pessoas fracas. Então era uma mistura de pessoas diferentes. E nessa mistura, muitas vezes havia uma dificuldade de afinidade, de relacionamento.
E se você ler o contexto, o capítulo 14 mesmo, Paulo fala assim de coisas que, você lê o capítulo 13, ele fala de sujeição à autoridade. Por quê? Porque tinha pessoas que não queriam submeter à autoridade, como hoje tem. Né? Como hoje as pessoas andam por aí e jogam papel na rua, que é contra a lei, existe uma lei em relação a isso. A pessoa anda de carro, não põe cinto de segurança. Né? É contra a lei isso, é resistência à autoridade. Naquela época não era diferente, não era com problema com cinto de segurança, mas era com outros tipos de problemas. Existia outro problema na questão dos gentios, dos judeus, na questão da alimentação. O capítulo 14 fala sobre isso. Paulo chega a falar, ó, se comer carne escandaliza o teu irmão, então não coma. Não por causa de você, mas por causa dele. Por quê? Porque ele é fraco. Você entende que isso não faz mal para você. Mas ele entende que isso faz mal. E muitas vezes ele não come, mas quando ele vê você comer, ele peca. E se ele peca por causa de você, você peca junto. Sabia disso? Sabia disso? É comprometedor isso. Então, por isso que Paulo começa a aconselhar, né, a igreja composta de uma mistura de fortes e fracos. E quando a gente olha assim, entre o forte e fraco, e põe os dois para disputar, a gente sabe que um vai ganhar, já sabe qual que é, né? É o forte. Mas só que na igreja de Cristo não existe essa disputa e nem pode existir. Porque na verdade, quem tem que vencer essa batalha? Os dois, os fortes e o fraco. Porque aquele que é forte, ele vai usar a força dele para ajudar aquele que está enfraquecido na fé, aquele que está debilitado na fé. Nós não fazemos parte dessa disputa. Esse suportar através traz para nós a conotação da cruz de Cristo. Quando Paulo fala que esse suportar no grego é a mesma condição que Jesus, que diz lá que Jesus suportou a cruz. Ele levou sobre si a cruz até o Gólgota e foi crucificado. Ele suportou a cruz. É essa condição daquilo que Jesus suportou por mim, agora eu preciso suportar para o meu irmão, para ajudar para que ele se levante e seja realmente fortalecido. Então a estratégia é que aqueles que se julgam mais fortes sirvam de suporte para os mais fracos. E a minha pergunta é, Jesus era forte ou era fraco? O que você acha? Forte? Você quer ser forte como Jesus? Então engrossa o couro, meu irmão, e aguenta a chicotada. Aguenta a chicotada. Porque muitas vezes é aquele sentimento de milindre, aquele, como diz por aí, aquele mimimi, né? Falou alguma coisa, se condói, né? Se magoa, se chateia. Seja couro grosso, que nem Jesus foi. Aguenta a chibatada, mas não desista, não volte para trás, não abandone, seja forte, para que você muitas vezes mesmo apanhando, esteja ajudando o outro que está fraquejando. Eu me lembro que uma vez alguém disse assim para mim, eu não quero nem saber do problema de ninguém, ninguém chora pelos meus, não vou chorar pelo de ninguém. Né? Não é uma condição que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que cada um deve levar o fardo um dos outros. Ô meu irmão, teu fardo está pesado, vamos lá, vamos conversar, passa para mim um pouquinho esse fardo, eu vou orar contigo. Né? Tiago fala isso, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, e a oração do justo pode muito em seus efeitos. O povo tem costume de falar que existe oração forte. Não, existe pessoas fortes que fazem orações que têm efeito. E quem são essas pessoas fortes? Tiago diz, o justo. O justo. E justo não é o fraco, justo é aquele que vence as tentações, vence as provas, vence as adversidades. Na verdade, nesse texto da carta de Paulo, como eu mesmo disse, havia um grande problema em relação ao legalismo da lei, que queria influenciar as pessoas. Né? Se você olhar aí, capítulo 14, versículo 1 e 2, Paulo diz assim, acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas outro é débil, come legume. Ué, se ele come legume, deixa ele comer legume. E se você comer carne e prejudica ele, Paulo diz, então não coma. Meu irmão, você está disposto a largar de comer picanha por causa de alguém? Você está disposto a ser um vegano por causa de alguém?
É isso que a palavra de Deus mostra, e é isto que reflete o amor de Cristo em nossas vidas, e o amor de Cristo sendo transferido, passado por nós, para alcançar as vidas das pessoas. Quantas vezes a gente se depara com situações de pessoas, muitas vezes, dando mau testemunho lá fora. Ele, além de estar se contaminando, ainda está arrastando outros para o pecado, né? Arrastando outro para escândalo. E Jesus falou assim, que aquele que provoca escândalo, antes de escandalizar alguém, um dos meus pequeninos, é melhor amarrar uma pedra de atafona no pescoço e lançar na profundeza do mar. O que Jesus está sugerindo isso? Com isso? Que é melhor suicídio do que escândalo. E você sabe para onde leva o suicídio? Para o inferno, né? E o escândalo então? Leva para o inferno 2. Leva para o inferno 2, porque é melhor suicidar do que escandalizar. A nossa atitude é agir de forma a fazer o que for necessário para edificar o próximo, ao exemplo de Jesus. O que Jesus fez para nos edificar? O que Jesus fez para quebrar toda a transgressão contra a nossa vida? Ele se ofereceu lá na cruz do Calvário. Agora o apóstolo Paulo diz aqui na sua carta, capítulo 15, versículo 2, portanto cada um de nós agrade ao próximo do que é bom para a edificação. Cada um de nós agrade o próximo para o que é bom para a edificação. Se há necessidade de fazer algo por alguém para edificar aquela vida em Deus, faça, mesmo que isso te custe alguma coisa. Se você precisa levar uma vida a ser edificada no Senhor, e a estratégia, ela está precisando ir para Mineiros, e você está tranquilo aquele dia, pegue o seu carro, coloque dentro do carro e leve a Mineiros. Faça alguma coisa, é isso que eu estou querendo dizer, estou usando um exemplo aqui, mas faça algo. Se for para edificar alguém, sacrifique a si mesmo, mas faça para edificar alguém. Mesmo que isso contraria a tua vontade, mesmo que isso roube o teu tempo, mesmo que isso tire o gosto de você, mas faça para edificar a vida de alguém, porque Jesus fez isso por nós. E nós precisamos realmente viver este amor de Cristo às nossas vidas, precisamos realmente refletir este amor de Deus na nossa vida. E por último lugar, a igreja que glorifica a Deus é a igreja que considera a orientação de Deus. Não tem como, irmãos, não tem como agradar o comandante se não houver obediência. No tempo que eu servi, se desobedecia, no mínimo posava preso. E muitas vezes, numa noite fria, sem nenhum lençol, numa coberta, num quartinho de puro cimento, sem cama, sem nada. Tem que dormir no chão, no gelado. Se você quer agradar a Deus, a igreja quer agradar ao Senhor, a igreja quer realmente exaltar o nome do Senhor, ela precisa considerar a orientação de Deus. Versículo 4 diz, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito para edificação, para orientação. E a edificação e a orientação, ela acontece na nossa vida quando nós entendemos e nós nos submetemos. Quando nós ouvimos e quando nós praticamos. Não adianta saber, mas não fazer é pior do que se não soubesse nada. A Escritura Sagrada é para o ensino, direção e orientação. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para corrigir, redarguir, orientar. Esse é o propósito da palavra de Deus. E eu vejo assim que hoje a palavra de Deus tem sido menosprezada, tem sido esquecida, tem sido deixada de lado, né? É melhor ler o Nard lá? A Crônica de Nard, né? Hoje eu vi alguém numa filmagemzinha pregando, e aquele pregador estava indignado porque ele foi convidado para pregar numa igreja e falaram para ele que não era para pregar a Bíblia, que aquela igreja era uma igreja de fogo. E ele ficou indignado, o homem quase que ficou possesso com aquela palavra lá. E alguém disse que
não lia a Bíblia porque Deus falava com ele lendo as Crônicas de Nárnia. É fabuloso isso, né? É tenebroso isso. Cada coisa que a gente ouve. A palavra de Deus é a palavra de Deus e não existe outra. É por isso que nós cremos, pregamos e falamos que a Bíblia é a única regra de fé e prática, não existe outro. Não existe nada que complemente a palavra, porque a palavra é completa. E não existe nada que haja necessidade de subtrair dela, porque ela é atual. Ela é atual. Ela é o que nós precisamos para nos direcionar em Deus, para conhecermos este Deus de poder e autoridade, que nos ama de uma forma incompreensível e nos quer de uma forma, eu vou usar assim, como uma obsessão, né? Não é este o sentimento de Deus, Deus nem tem isso, para nós entendermos. Ele nos deseja. Ele deseja tanto a nossa vida, a vida do ser humano, que Ele entregou o seu único filho para morrer lá na cruz do Calvário. Isso diante de uma consciência racional humana, isso é a maior loucura que se pode fazer. Mas Deus fez coisas loucas, para confundir as sábias, e para resgatar aqueles que realmente se lançam nessa loucura de Deus. Mas de nada adianta a orientação se não for seguida, obedecida. E essa mensagem chegou até nós. Quem somos nós? Somos judeus? Não, somos gentios. Essa esperança chegou até nós. Por causa do quê? Por causa da manifestação de amor de Jesus Cristo. Jesus veio e Ele cumpriu toda a legalidade judaica. Tudo aquilo que a lei determinava, Ele cumpriu para que essa esperança, ela transpassasse, ela alcançasse, ela fosse além da sua nação e ela chegasse até a nossa vida, até os gentios que somos nós e sermos realmente resgatados por Ele. Eu não vou repetir, mas você leia aí do verso 8 ao versículo 12. Fala exatamente sobre isso. Isso mostra e prova o amor de Deus para conosco. Um Deus que nos amou, um Deus que nos resgatou, um Deus que nos juntou para juntos como um corpo, nós pudéssemos realmente exaltar e glorificar o nome do Senhor. E esta igreja que glorifica é uma igreja rica de esperança. Aguarda a redenção do Senhor. E ela vive nesta terra cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Ela vive transbordando da glória de Deus para contagiar todos aqueles que se aproximam. Esta é a igreja que glorifica o nome do Senhor. E eu encerro aí, e você pode reler novamente o versículo 13 que nós lemos aí. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja rica de esperança, que aguarda as promessas de Deus, mas enquanto ela vive neste mundo, ela está neste mundo, ela muda a história desta terra, como ela tem mudado até o dia de hoje, desde que quando ela foi gerada no coração de Deus, ela tem mudado a história da terra, ela muda a história da terra, ela vai continuar mudando, ela mudou a minha história, ela mudou a tua história, para que nós pudéssemos mudar histórias. E através dessas mudanças de histórias, o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado. Amém? Você entendeu, amado? E a minha pergunta é essa: você faz parte desta igreja? Não é da igreja batista não, desta igreja aqui, a igreja que glorifica o nome do Senhor. Você tem dificuldades para isso? Você tem dificuldades para fazer parte deste povo? Eu gostaria de orar nesta hora. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça. É Deus e você. O apóstolo Paulo escreve assim lá em Filipenses capítulo 1, se não me engano, versículo 7. O Deus que começou a boa obra em vós. Ele não dá uma dica, ele faz uma declaração. O Deus que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoar até o dia do Senhor. O mais imperfeito é aquele que acha que já chegou à perfeição. O mais imperfeito é aquele que se acomoda achando que está bom. Paulo diz que ele há de aperfeiçoar até o dia do Senhor. Que dia do Senhor é este? O dia que encontrarmos com Cristo na glória. Quando não teremos mais influência desta carne, deste mundo em nós. Aonde seremos transformados,
aonde teremos um corpo glorioso e seremos como Cristo é. Pedro fala sobre isso. Então, enquanto estamos aqui, nós temos que ser aperfeiçoados. Nós não chegamos à estatura perfeita de Cristo, mas o nosso alvo é a estatura perfeita de Cristo. Então, se não chegamos, existe uma caminhada. E esta caminhada é o tratamento do Espírito Santo na nossa vida, nos regenerando, nos moldando dia a dia, trazendo à tona aquilo que está escondido e aquilo que muitas vezes nem nós mesmos sabemos. De repente, depois de muitos anos de caminhar em Deus, caminhar com Cristo, nós descobrimos atitudes e reações nossas que nós desconhecíamos. Elas precisam ser tratadas, para ser curadas. Nós precisamos ser moldados no Senhor. Então, Deus que começou a boa obra, Ele precisa continuar aperfeiçoando. Mas Ele só vai fazer isso se eu realmente permitir. Se eu orar como Davi orou, e me entregar totalmente à ação de Deus. Quando Davi diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Davi estava sugerindo a Deus que Deus levasse ele a passar por provas, passar por testes, para que nessas provas e nesses testes, no fato das suas reações diante das provas, ele pudesse transparecer quem realmente ele era. E se houvesse nessa reação alguma atitude contrária à vontade de Deus, ele estava dizendo: Senhor, me molda, guia-me pelo caminho eterno, me limpa, Senhor, me purifica, porque eu quero viver em santidade. Muitas vezes nós reclamamos das provas, mas o apóstolo Paulo diz assim: eu me alegro nas tribulações, eu tenho prazer nas aflições, porque elas me fazem me aproximar de Deus. Parece loucura isso, mas são situações adversas na nossa vida que revelam o nosso íntimo e nos leva a sermos confrontados diante daquilo que Deus é, e nós nos entregamos a sermos tratados e moldados. E assim nós vamos caminhando de glória em glória, de glória em glória, até sermos varão perfeito diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Se você detecta dificuldades, vai falando com Deus aí no teu lugar. Vai entregando: Senhor, eu entrego esta área da minha vida a Ti. Eu entrego essas atitudes a Ti. Eu entrego essas reações a Ti. Eu não quero isso, eu quero fazer a Tua vontade. Eu não quero fugir, ó Pai, de levar a minha cruz. Eu não quero fugir, ó Pai, de caminhar no discipulado Teu, de caminhar na Tua presença. Eu não quero fugir, ó Pai, de fazer parte desta igreja gloriosa que exalta e glorifica o nome do Senhor. Eu quero que através da minha vida o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos para que o Teu nome seja exaltado. Se eu pregar, se eu falar, se eu viver e vidas através da minha vida, do meu testemunho forem transformados, toda honra, toda glória seja dada ao Teu nome. Se eu fizer algo miraculoso, se o Senhor me usar para algo miraculoso e acontecer algo sobrenatural, toda honra, toda glória seja dada ao Teu nome. Eu quero viver desta forma, que tudo que aconteça seja para Te exaltar e para Te glorificar. E quando nós entramos por este caminho, nós damos liberdade para Deus agir. As coisas começam a acontecer, as coisas começam a mudar, os milagres começam a acontecer. E o nome do Senhor começa a ser exaltado. E vidas começam a visualizar isso e serem transformadas. Começam a desejar Jesus Cristo. Paizinho, obrigado, Senhor. Nós nos colocamos nas Tuas mãos. Queremos ser instrumentos Teus, ó Pai. Queremos ser usados por Ti. Queremos, ó Pai, sermos ferramentas nas Tuas mãos. Para que através, ó Pai, do Teu manejo em nós, o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado,
o teu nome seja engrandecido, ó Pai, e o teu povo, ó Pai amado, seja edificado, a tua igreja seja edificada, Senhor. Usa as nossas vidas, ó Pai, para edificar a tua igreja, para alcançar vidas, salvar vidas, transformar vidas, para que o teu nome seja exaltado de todas as formas, ó Pai amado. Pai, nós nos entregamos nas tuas mãos, eu entrego vidas nas tuas mãos que estão neste auditório, ou aqueles que estão nos seus lares, ó Pai, que entenderam esta palavra e detectaram, Senhor, situação, coisas, ações, reações nas suas vidas, ó Pai, que precisam ser moldadas, tratadas por Ti, Senhor, que eles possam entregar de coração e a Tua glória vinha fluir nessas vidas, ó Pai, com poder e autoridade, e através deles o Teu nome seja glorificado. Eu quero abençoar cada vida que aqui está, eu quero pedir que nunca falte a Tua unção sobre estes corações, o Teu renovo, ó Pai, a alegria do Teu Espírito Santo, o entusiasmo, Senhor, a motivação do Teu Espírito em caminhar na Tua presença, não olhando para as circunstâncias, ó Pai, mas olhando para o alvo, Senhor, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, Senhor. Que não venhamos desfalecer, que não venhamos retroceder, que não venhamos recuar, que não venhamos nos acovardar, ó Pai, mas marchamos, ó Pai, determinados, ó Pai amado, naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor. Fica conosco, ó Pai, fortalece-nos em Ti, abençoa-nos, Senhor, no restante dessa semana, dá-nos uma noite de paz, uma noite de descanso, dá-nos um final de semana na Tua presença, ó Pai, que não venhamos perder, ó Pai, a alegria, Senhor amado, da comunhão contigo, ó Pai, no meio da Tua igreja. Nós Te louvamos, Te adoramos e Te exaltamos, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Que Deus possa abençoar o teu coração, a tua vida, e nós vamos estar encerrando este culto. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé, e nós vamos estar louvando a Deus, e assim estaremos encerrados. Edifica em mim uma morada para Ti, um lugar onde Teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de Tua glória, respirar o Teu amor em Tua presença, sou cheio de Tua glória, Tua vida em mim, minha vida em Ti, em Tua presença, caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus, edifica em mim uma morada para Ti, um lugar onde Teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de Tua glória, respirar o Teu amor em Tua presença, sou cheio de Tua glória, Tua vida em mim, minha vida em Ti, em Tua presença, caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, em Tua presença, sou cheio de Tua glória, Tua vida em mim, minha vida em Ti, em Tua presença,
traça caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Senhor, em nossas vidas. E nós encerramos esse culto, ó Pai, declarando que Tu és santo, santo, santo. Deus que está acima de tudo e de todos, ó Pai. Nos leve, Senhor, a sempre caminhar na Tua presença, porque nós queremos, Senhor, ser edificados. Então, edifica em nós, ó Pai, essa morada na onde o Senhor tem prazer de estar. Que sejamos nós, ó Pai, a Tua habitação, e que o Senhor venha ter prazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua noite, meu irmão, em nome de Jesus. Vai na paz.